Aleluia, glória a Deus. A paz do Senhor Jesus, vamos estar lendo o livro de 2 Crônicas, capítulo 1. Deus ser conosco nessa leitura em nome de Jesus. Salomão oferece sacrifícios. Salomão, filho de Davi, se esforçou no seu reino, e o Senhor seu Deus era com ele, e o magnificou grandemente. E falou Salomão a todo Israel, aos capitães dos milhares, das centenas, aos juízes, e todos os príncipes em todo Israel, chefes dos pais. E foram Salomão e toda a congregação com ele ao alto que estava em Gibeão, porque ali estava a tenda da congregação de Deus, que Moisés, servo do Senhor, tinha feito no deserto. Mas Davi tinha feito subir a arca de Deus, de Quiriate-Jearim, no lugar que Davi lhe tinha preparado, porque lhe tinha armado uma tenda em Jerusalém. Também o altar de cobre que tinha feito Bezalel, filho de Uri, filho de Ur, estava ali diante do tabernáculo do Senhor, e Salomão e a congregação o visitavam. E Salomão ofereceu ali sacrifício perante o Senhor sobre o altar de cobre que estava na tenda da congregação, e ofereceu sobre ele 1000 holocaustos. Naquela mesma noite, Deus apareceu a Salomão e disse-lhe: Pede-me o que quiseres que te dê. E Salomão disse a Deus: Tu usaste de grande beneficência com Davi, meu pai, e a mim me fizeste rei em seu lugar. Agora, pois, ó Senhor Deus, confirme-se a tua palavra dada a Davi, meu pai, porque tu me fizeste rei sobre um povo numeroso como o pó da terra. Dá-me, pois, agora sabedoria e conhecimento, para que possa sair e entrar perante este povo, porque quem poderia julgar a este teu grande povo? Então Deus disse a Salomão: Porquanto houve isso no teu coração, e não pedistes riquezas, fazendo ou honra, nem morte dos que te aborrecem, nem tampouco pediste muitas dias de vida, mas pediste a ti sabedoria e conhecimento, para poderes julgar o meu povo sobre o qual te pus rei. Sabedoria e conhecimento te são dados, te darei riquezas e fazenda e honra, qual nenhum rei antes de ti teve, e depois de ti não haverá. Assim Salomão veio a Jerusalém do alto que está em Gibeão, de diante da tenda da congregação, reinou sobre Israel. E Salomão ajuntou carros e cavaleiros, e teve 1400 carros, e 12.000 cavaleiros, e pô-los nas cidades dos carros, e vim junto ao rei em Jerusalém. E fez o rei que houvesse ouro e prata em Jerusalém, como pedras e cedros, em tanta abundância como figueiras bravas que há pelas campinas. E os cavalos que tinham Salomão se traziam do Egito, e quanto ao fio de linho, os mercadores do rei tomavam o fio de linho por certo preço, e fazia subir e sair do Egito cada carro por 600 ciclos de prata, e cada cavalo por 150, e assim por meio deles tiravam cavalos que todos os reis dos heteus e para os reis da Síria. Capítulo 2. E determinou Salomão edificar uma casa no nome do Senhor, como também sua casa para o seu reino. E contou Salomão 70.000 homens de carga, e 80.000 que contasse na montanha, 3.600 inspetores sobre eles. E Salomão enviou a Hirão, rei de Tiro, dizendo: Como procedeste com Davi, meu pai, e lhe mandaste cedros para edificar uma casa em que morasse, e assim também procede comigo. Eis que estou para edificar uma casa no nome do Senhor, meu Deus, para lhe consagrar, para queimar perante ele incenso aromático, e para o pão contínuo da proposição, e para os holocaustos da manhã e da tarde, nos sábados e nas luas novas,
e nas festividades do Senhor nosso Deus, o que é perpetuamente a obrigação de Israel. E a casa que estou para edificar há de ser grande, porque o nosso Deus é maior do que todos os deuses. Porém, quem teria força para lhe edificar uma casa, visto que os céus e até os céus dos céus e não podem conter? E quem sou eu que lhe edificasse casa, salvo para queimar incenso perante ele? Manda-me, pois, agora um homem sábio para trabalhar em ouro e em prata e em bronze e em ferro e em púrpura e em carmesim e em azul, e que saiba lavrar o buril, juntamente com os sábios que estão contigo em Judá e em Jerusalém, os quais Davi, meu pai, preparou. Manda-me também madeiras de cedros, faias e algumes do Líbano, porque bem sei eu que os teus servos sabem cortar madeira no Líbano. E eis que os meus servos estarão com os teus servos, e isso para prepararem muita madeira, porque a casa que estou para fazer há de ser grande e maravilhosa. E eis que teus servos, os cortadores que cortaram a madeira, darei 20.000 coros de trigo malhado, 20.000 coros de cevada, e 20.000 batos de vinho, e 20.000 batos de azeite. E Irão, rei de Tiro, respondeu por escrito e enviou a Salomão, dizendo: Porquanto o Senhor ama o seu povo e te pôs sobre ele rei. Disse mais Irão: Bendito seja o Senhor, Deus de Israel, que fez os céus e a terra, que deu ao rei Davi um filho sábio e grande prudência e entendimento, que edifique casa ao Senhor e para o seu reino. Agora, pois, envio um homem sábio de grande entendimento, a saber, Irão Abi, filho de uma mulher das filhas de Dan, e cujo pai foi homem de Tiro. Este sabe lavrar em ouro e em prata, em bronze, em ferro, em pedras, em madeiras e em púrpuras, em pano azul, em linho fino e em carmesim e em hábil para toda obra de burril e para todas as engenhosas invenções, qualquer coisa que se lhe propuser juntamente com os teus sábios e os sábios de Davi, meu senhor teu pai. Agora, pois, que meu senhor mande para os seus servos o trigo e a cevada e o azeite e o vinho de que falou. E nós cortaremos tanta madeira no Líbano quanta houveres, mister, que traremos em jangadas pelo mar a Jope, e tu a farias subir a Jerusalém. E Salomão contou todos os homens estrangeiros que havia na terra de Israel, conforme a conta com que os contara Davi seu pai, e acharam-se 153.600, e fez deles 70.000 carreteiros e 80.000 cortadores na montanha, com também 3.600 inspetores para fazerem trabalhar o povo. Capítulo 3. E começou Salomão a edificar a casa do Senhor em Jerusalém, no monte Moriá, onde o Senhor lhe tinha mostrado a Davi, seu pai, no lugar que Davi tinha preparado na eira de Ornã, o Jebuseu. E começou a edificar no segundo mês, no dia segundo, no ano quarto do seu reinado. E estes foram os fundamentos que Salomão pôs para edificar a casa de Deus: o comprimento em côvados, segundo a medida primeira, de 60 côvados, e a largura de 20 côvados.
e o alpendre que estava na frente do comprimento, segundo a largura da casa, era de 20 côvados, e a altura de 120, o que dentro cobriu com ouro puro. E casa grande formou com madeira de faia, e então a cobriu com ouro fino, e fez sobre ela palmas e cadeias. Também a casa adornou em pedras preciosas para ornamentos, e o ouro era ouro de Parvaim. Também na casa cobriu as traves e os umbrais, e as suas paredes, e as suas portas com ouro, e lavrou querubins nas paredes. Fez mais a casa de santidade das santidades, cujo comprimento, segundo a largura da casa, era de 20 côvados, e a sua largura de 20 côvados, e cobriu a de ouro fino do peso de 600 talentos. O peso dos gregos era de 50 ciclos de ouro, e cobriu de ouro os cenáculos. Também fez a casa de santidade das santidades, 2 querubins na forma de andantes, e cobriu-os de ouro. E quanto às asas dos querubins, seu comprimento era de 20 côvados. A asa de um deles era de 5 côvados, tocava na parede da casa, e a outra asa de 5 côvados tocava na asa do outro querubim. Também a asa do outro querubim era de 5 côvados, e tocava na parede da casa. Era também a outra asa de 5 côvados, e estava pegada à asa do outro querubim. E as asas desses querubins se estendiam 20 côvados, e estavam postos em pé, e os seus rostos virados para a casa. Também fez o véu de pano azul e púrpura e carmesim e linho fino, e pôs sobre eles querubins. Fez também diante da casa das 2 colunas de 35 côvados de altura, e o capitel que estava sobre cada uma era de 5 côvados. Também fez as cadeias como no oráculo, e a pôs sobre as cabeças das colunas. Fez também 100 romãs, os quais pôs entre as cadeias, e levantou as colunas diante do templo, uma à direita e a outra à esquerda, e chamou o nome de que estava à direita Jaquim, e o nome da que estava à esquerda Boaz. E assim nós vamos estar dando uma pausa aqui. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o teu rosto e te dê a paz. Até o próximo vídeo, para a glória e honra do nome do Senhor Jesus. Amém e graças a Deus.